Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Até o presidente do PCO admite que tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro é delírio e diz que pau que bate em Chico baterá em Francisco. Só questão de tempo. Veja o vídeo. A soltura essa semana de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF, são terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte: se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte: o governo já soltou mais de 2.000 terroristas aí. Então o Alexandre de Moraes é um irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o grupo Wagner, grupo militar privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2.000 terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso, ou então toda a ideia dos terroristas é uma farsa. O que é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram, aí alguns jornais foram atrás para ver quem que são esses perigosos terroristas. Vejam vocês o tamanho da farsa que existe no Brasil hoje. 400 dos 2.000 terroristas são pessoas tão pobres que elas não têm dinheiro para contratar um advogado. Ficou constatado, né? A Defensoria Pública deu esse número. Então, no meio da coisa tinha donas de casa, manicure. Essa manicure deve ser dos mais perigosos terroristas. Você imagina o que ela pode fazer se ela souber usar de maneira letal um alicate de cutícula ou uma lixa de unha. Quer dizer, eles prenderam aqui 2.000 e tantas pessoas que são um agrupamento de zés ninguém. Gente pobre que não pode pagar advogado. Os mais de elite aí é o cidadão que é dono de uma pizzaria. Só prenderam gente pobre que estão sendo acusados. Veja bem, quando eu falo do terrorismo, é ridículo e é uma farsa. Mas o pessoal está sendo acusado de terrorismo, de acordo com a lei antiterrorista. A manicure nessa brincadeira aí pode pegar 30 anos de cadeia, dependendo de como tiver o bom humor do juiz. Alguém acredita que isso daí, toda essa farsa, vai ter algum efeito na luta contra a extrema-direita? Positivo, né? Porque efeito negativo vai ter. Nem é preciso dizer que nós somos contra qualquer tipo de pena mais dura contra esse pessoal. Eles não fizeram nada. O máximo que a gente poderia indiciar esse pessoal, e não dá para indiciar todo mundo, seria em destruição de propriedade. Só que isso aí teria que ser estabelecer com toda clareza a culpabilidade individual. O fato do cidadão estar dentro de algum daqueles prédios não diz nada. O povo arrebentou a porta, um monte de gente entrou. Você teria que pegar os que arrebentaram a porta. O fato do cidadão estar andando lá não implica em nenhuma culpa. Você teria que mostrar que o cidadão A ou B fez alguma coisa. E ele teria que ser indiciado, processado e condenado apenas e tão somente pelo que ele fez. Eu vi alguns jornais pegaram aí, entrevistaram as pessoas que falavam que eles queriam tomar o poder. Então, com base nesse tipo de declaração, querem condenar as pessoas por tentativa de golpe de Estado. Isso é absurdo. Então a manicure queria dar um golpe de Estado. A gente tem que levar a sério isso? Que ela queria dar um golpe de Estado? E a esquerda apoia essa loucura. Isso é uma coisa de... é um verdadeiro delírio. É a política do medo. E não vai dar, logicamente, nada de bom. Não faz nem um mês, a gente denunciou aqui que um juiz de primeira instância mandou prender um jornalista pelas coisas que ele falou. E falou: prendo porque o Alexandre de Moraes me autoriza. Agora vocês imaginem, os sem terras ocupam um prédio da FUNAI. E o juiz é um juiz direitista. Por que ele não falaria que isso é terrorismo? O que impede? Tem um julgamento no STF.
pessoal quebrou uma porta lá, é terrorista. Esse pau aí que tá dando em Chico vai bater em Francisco também. Bolsonaro é para a política como Pelé foi um dia para o futebol, dispara analista político. Bolsonaro convocou e os brasileiros estão se preparando para o ato pacífico no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Há rumores de que até Milei pode comparecer no ato de Bolsonaro. Bom, mas já aproveitando que o Paulo falou sobre o Milei, Fabiano, tem gente falando inclusive que o Milei vem. Será que vem mesmo? Olha, isso ia fazer um barulho danado se realmente acontecer. Olha, Berenice, semana passada aqui, conversando contigo, eu comentei sobre a minha preocupação quanto à direita ir para a rua, né? A gente falava aqui em pauta sobre as manifestações do agro pela Europa, e a impressão que eu tenho no Brasil é que a esquerda está torcendo, está jogando iscas, está provocando a direita para ir para a rua. Por outro lado, se a gente fica em casa, a gente vai ser dominado, acovardado. E aí vem a declaração do ex-presidente Bolsonaro dizendo que para melhorar vai ter que piorar, só com o agravamento da situação para as coisas começarem a se mexer em direção a uma melhora. Então, para mim, está muito claro que essa manifestação tem o objetivo de aumentar a temperatura da água que está fervendo nessa panela. E o Bolsonaro, mais uma vez, na minha opinião, ou ele, ou quem possa ter assoprado essa dica para ele, foi genial, porque ele marcou essa manifestação num período em que reuniões do G20 estarão acontecendo no Brasil e a mídia internacional não vai ter como fechar os olhos para a mega manifestação que vai acontecer em São Paulo. Eu sou ligado ao PL e sei que o presidente tem pedido, na medida do possível, que as pessoas concentrem a manifestação para a Avenida Paulista. Ele quer que seja realmente algo monstruoso, algo gigantesco. Eu sei que vai ser, vocês sabem, quem está nos assistindo sabe também, até a esquerda sabe que vai ser algo monstruoso. Por isso eles ficam plantando notícias de que torcidas de futebol estarão presentes para causar tumulto, briga e coisa e tal. Os próprios líderes de torcidas já desmentiram. Ninguém em sua consciência quer se envolver com algo que seria horroroso nesse sentido. A população brasileira, quando saem levantamentos dizendo percentual que já tem consciência de que vivemos uma ditadura de toga, ela bate na metade da população ou mais, e eu acredito que muito mais gente já tem essa consciência, só não tem coragem ou não quer nem opinar, quer ficar pianinho no seu quadrado. A manifestação vai ser enorme. Acredito que várias cidades no Brasil, inclusive Porto Alegre, onde eu vivo, também vai fazer uma concentração, porque nem todo mundo pode ir para São Paulo, mas vai ser algo gigantesco. E o Bolsonaro está fazendo o que eu acredito que vocês também poderiam esperar dele. Muita gente no final do ano acusou ele de tanta coisa, de covardia, logo ele, né? Ele poderia agora pegar seu passaporte italiano, ou vir aqui, né, Gustavo, para a fronteira Uruguai e Argentina aqui, buscar um asilo com os hermanos, agora com governos conservadores, mas ele está literalmente indo de peito aberto de encontro aos tiranos. Esse cara vai ficar marcado na história conservadora e na história liberal, em defesa da liberdade do Brasil, para todo sempre. Isso com certeza absoluta. Pois é, estou acompanhando aqui os comentários da nossa audiência. O Júlio Carvalho está dizendo que o Milei vai. Deve ter fontes seguras aí, hein? Bom, Coronel Tadeu, a gente trouxe aqui no início essa possibilidade de outros governadores como Ronaldo Caiado e Jorginho Melo. Jorginho Melo que hoje está governador, mas também foi eleito senador da República e atuava na base aliada ao presidente Jair Bolsonaro. E agora temos também o nome de Ronaldo Caiado, até cogitado para uma possível presidência da República em 2026. O que representa essas duas forças, caso realmente, e se o senhor acredita que eles irão comparecer? O significado disso é a credibilidade que o Bolsonaro leva para o campo político e leva para os políticos também. Se a gente voltar no passado, eu gostaria de que alguém lembrasse qual foi o político que encheu a Paulista, o político. Nós estamos tendo uma convocação do Bolsonaro, um político só está fazendo uma convocação e sem medo de errar. Eu vou dizer para todos vocês, a Paulista estará
completamente lotada, inclusive as ruas laterais ali, como a gente costuma ver em alguns eventos que acontecem na Paulista e também no final de ano. A Paulista vai estar daquele jeito, conheço muito bem, de 2013 para cá, eu participei de 80%, 85% de todas as manifestações. Eu vou ver a Paulista mais uma vez absolutamente lotada. Assim como o Pelé está para o futebol, reconhecido como o maior craque do mundo, aqui no Brasil o Bolsonaro está para a política. Não tem como, a popularidade dele é imbatível. E olha, eu tenho 58 anos de idade. Até onde eu consigo alcançar na memória a política brasileira, eu não consegui ver nenhum político fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Eu já vi vários políticos fazerem, como, por exemplo, direta já. Nós tínhamos lá no Palanque diversas ideologias, diversos segmentos da política, e eu, inclusive, dia 25 de janeiro de 1984, se eu não me engano, eu estava na Praça da Sé e vi aquela Praça da Sé lotada, que não chega a 1/4 do que é a Avenida Paulista. Isso porque nós tínhamos lá Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, o próprio Lula fazia parte daquele palanque. Eu estava lá justamente observando isso. E eu faço uma comparação, gente. Esse evento, ele não consegue, a gente não consegue dar um parâmetro para ele, para dizer, ó, vai ser grande, vai ser pequeno. Não, ele vai ser gigante mesmo. E como político, né, e comentando aqui essa notícia do evento, né, eu gostaria muito de reforçar aquilo que os colegas já falaram. Não é uma manifestação para agredir absolutamente nenhuma instituição ou quem quer que seja. É uma manifestação para nós estarmos com o Bolsonaro. E as recomendações são muito claras. Sem cartazes e de camisa verde e amarela. É isso que a gente pede para o povo. Eu acredito no meu povo brasileiro. Consigo fazer e destacar também uma outra coisa, que em todas as manifestações de direita que eu fui na Avenida Paulista, não houve absolutamente nenhum inconveniente, nenhum. Em compensação, do lado contrário, eu destaco que fui várias vezes em manifestações da esquerda na Avenida Paulista, e o que nós vimos no final foi depredação, dano, lojas saqueadas, destruição, portas de metrô, dentro de metrô. É uma baderna terrível que acontece cada vez que a esquerda sobe para a Avenida Paulista para poder fazer uma manifestação. O nosso lado é exatamente o contrário, é o lado da ordem, é o lado da disciplina, é o lado do respeito, da camaradagem que a gente vê com o público que vai estar lá no dia 25. Então, é importante destacar isso, né, que o Bolsonaro destacou, mas fazendo esse comentário e participando desse programa, não tem como a gente deixar de avisar o povo que vai para essa manifestação. Em mais um momento de insanidade, Lula compara o governo de Israel a Hitler, quando promoveu a morte de milhões de judeus em câmaras de gás. Presidente tenta inverter a história e faz o Brasil passar vergonha mundial. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, que eu tenha conhecimento. Lula, talvez você não tenha conhecimento, mas você deveria ter, porque você é o presidente do nosso país e precisa saber o que tá falando. Mas na guerra do Iêmen morreram mais de 300 mil pessoas. Na guerra na Síria morreram mais de 600 mil pessoas. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando guerras onde morreram muito mais mulheres e crianças do que o que tá morrendo, infelizmente, na guerra entre Israel e o Hamas. Mas isso é a sua obrigação saber. Outra coisa, Lula, quando você diz que Israel tá lá em Gaza, a pretexto de eliminar o Hamas, você tá dizendo o quê? Que Israel não tem o direito de se defender? Que um grupo terrorista se invadisse nosso país, o Brasil,
e matasse 1.200 cidadãos brasileiros, sequestrasse outras centenas de brasileiros, o Brasil não ia fazer nada? Eu, enquanto brasileira, esperaria que o nosso país fosse atrás desses reféns sequestrados, igual Israel está fazendo. Aparentemente, não é isso que você acha que o Brasil deveria fazer. É essa a posição do nosso governo? Presidente Lula é alvo de denúncia por suposto financiamento de entidade vinculada ao Hamas. É isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta acusações graves após decidir anunciar aportes financeiros destinados à Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, organismo que, segundo alegações do governo de Israel, possui ligações com o Hamas. A polêmica piora diante do movimento global de retração no financiamento da UNRWA, liderada pelos Estados Unidos e seguido por outros países como Canadá, Austrália, Itália, Reino Unido, Finlândia, Países Baixos, Alemanha, Japão e Austrália, todos citando preocupações similares. O Partido Novo, por meio de uma representação nacional, levou a questão à Procuradoria-Geral da República, formalizando uma notícia-crime contra o presidente Lula, segundo a advogada Carolina Esponza, que representa o partido. A ação do presidente pode ser enquadrada como crime de terrorismo, devido ao suposto financiamento a uma entidade acusada de envolvimento, mesmo que indireto, com atividades do Hamas. E Moraes nega videoconferência entre ex-assessor de Bolsonaro e advogado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vetou a realização de uma videoconferência entre o coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seu advogado, segundo o jornal O Globo. Câmara, que se encontra detido em Brasília desde o dia 8 de fevereiro, após a autorização da Operação Tempus Veritatis pela Polícia Federal, teve seu pedido de comunicação virtual negado. O advogado de Câmara, Eduardo Cantes, baseado em São Paulo, havia solicitado o contato via videoconferência para uma defesa mais ágil e eficiente. Moraes justificou sua decisão, alegando a inexistência de previsão legal para entrevistas por videoconferência entre detentos e seus advogados. Em um trecho da decisão publicada pelo Globo, Moraes observou: não há qualquer excepcionalidade de afastar o regramento legal e prisional que indique a necessidade de autorização por videoconferência, mesmo porque o próprio advogado afirmou que o escritório possui filial no Distrito Federal. Esta nova determinação de Moraes desencadeou uma série de críticas nas redes sociais, principalmente entre profissionais da advocacia. A decisão, que também proíbe o contato entre advogados de investigados, foi apontada como um obstáculo ao trabalho destes profissionais. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.